vida me faz buscar o céu. O teu olhar me leva a ir além. Que nada pode impedir esse encontro. Grandes amigos em um só coração. Nossa alegria e dor, uma só comunhão. Nossa história unida diante de Deus. Dia e noite vivendo em adoração. A cada dia renovando nosso sim. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo. Enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Ave Maria, Cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia, Frei Naum. Bom dia, querida Aline, paz e bem. Paz e bem. Paz e bem, Leandro. Bom dia. Bom dia também você que nos acompanha aí da sua casa, da sua telinha. Mais um Caminho de Juventude e que a gente tá aqui juntos, né? Felizes mais do que nunca, porque a gente tem um Papa, gente. Temos um Papa. Abemos Papa, Papa Leão. Deus o conserve e o abençoe muito no seu ministério petrino, né? Acompanhado, claro, das nossas orações, da nossa vida também dentro da igreja, que possamos fazer como ele bem nos disse, né? Construir pontes, levar a paz dos ressuscitados. E nesse programa, né, nós queremos aproveitar o mês mariano também e um pouquinho daquilo que ele disse no seu discurso de abertura, naquelas breves palavras que ele deu ali na sacada da Basílica de São Pedro, após a sua eleição, sobre o papel de Nossa Senhora nas nossas vidas, né? Então vamos falar hoje de Maria, a Mãe da Esperança. Uma coisa que é belo a gente ver e perceber, né? Como que a igreja tem colocado e tem, né, sempre recorrido à imagem de Maria como sendo a mãe da esperança, né? Foi muito belo a partilha que eu posso trazer hoje também da experiência que tivemos com os consagrados, né, aqueles que estarão se preparando para a consagração, segundo os métodos de São Maximiliano, à Milícia da Imaculada, né? Eu tive a graça de poder falar com eles, partilhar um pouquinho sobre o dogma da Imaculada Conceição, né, desde a perspectiva histórica, do que foi acontecendo, como a igreja foi entendendo todo esse processo, né, de perceber e de afirmar, né, confirmar essa verdade de fé de que Maria ela foi concebida sem o pecado original. E percebemos a graça, né, de ter essa mãe que nos acompanha a nossa vida, acompanha toda a vida da igreja, como o mandato do seu filho do alto da cruz, né, em que ela entrega ao discípulo amado, a mim e a você que nos acompanha, Maria como nossa mãe. E aproveitando também, fazendo memória do nosso querido Papa Francisco, né, que nos deixou, na verdade não nos deixou, mas ele entrou na vida verdadeiramente, né, e do céu ele pode olhar por nós, como bem nos lembrou o nosso querido cardeal decano Giovanni Battista Re, na missa Ezequiel, para o sepultamento do Papa Francisco, em que ele falava, né? Sempre que o Senhor terminava os seus encontros, pedia que as pessoas rezassem por você, né? Por ele, pelo Papa Francisco. E aí ele então diz, agora do céu, né? Nós pedimos, reze também por nós, né? Interceda a Deus por nós. E verdadeiramente essa a nossa alegria, né? Temos essa comunhão bela dos santos. Os santos intercedem pela nossa vida.
nós podemos confiar neles, podemos pedir auxílio, podemos pedir socorro, né? E por que não pedir também para que caminhe conosco? E foi o que o Papa Leão, depois da sua eleição, nos trouxe novamente. Ele disse no finalzinho do seu pronunciamento, né? Daquele breve discurso, que ele disse, né? Maria, nossa mãe, ela sempre quer caminhar conosco. Então esse vai ser o nosso itinerário, né? Já começamos aí o mês de maio, um mês lindo, que é o mês dedicado à Virgem Santíssima, e agora, há poucos dias, vamos nos aproximar também da festa de Nossa Senhora de Fátima. Tivemos agora, no dia da eleição do Papa, né, no dia 8, a memória, né, sobre a súplica, né, o dia de Nossa Senhora de Pompeia, né? Então, a gente pode perceber também esse cuidado materno de Nossa Senhora com a Igreja, e que escolheu para nós, né, um filho dentre todos os filhos dela, para que possa ser aquele que vai nos conduzir, vai conduzir a barca de São Pedro, né, entre as tempestades do mundo, né? Era bonita a reflexão que um professor nosso trazia, e uma outra professora minha também trazia lá no instituto onde eu estudo teologia, de que quando o Papa Francisco faleceu, ele trazia essa imagem, né, essa professora também, daquele episódio no Evangelho em que Jesus está na barca e os discípulos estão com medo porque a tempestade é muito forte. E quem que fala isso antes, lá em 2020, o Papa Francisco, quando ele dá aquela bênção, né, onde ele faz aquela trajetória, né, sozinho, na Praça de São Pedro, durante a pandemia, né, enquanto o terror, o medo da morte, né, vinha e entrava nas nossas famílias, e o Papa Francisco fazia essa reflexão daquele evangelho, né? O Senhor dorme na barca, Jesus está na barca, mas Jesus está dormindo. Então Jesus está ali no momento em que a gente se encontra em uma grande perturbação, mas Jesus está sempre presente. E aí nesse mar revolto, nessa tempestade, os discípulos clamam para que ele acorde, e ele, né, se coloca na disposição de mandar, né, que se pare, que o mar se cale, que a tempestade se acalme. E aí é bonito que ele fala, né, vocês não têm fé? Né? Chama essa atenção, chama a atenção para que os discípulos possam ter essa fé nele. Se Jesus está no barco, a gente não precisa se preocupar. E do mesmo modo agora, né? E depois que o Papa Francisco faleceu, Jesus ele dormia nessa barca, né? E os seus discípulos, os cardeais, os bispos, os padres, os diáconos, os seminaristas religiosos, as irmãs, o povo de Deus, né? Os leigos e leigas, todo o povo cristão católico, e também, porque não, o povo não católico, né? As pessoas ansiavam em ver quem é que seria o novo Papa. Então, dentro dessa barca, dentro do mundo, né, que se encontra no meio das guerras, dessa tempestade que parece não ter fim, Jesus ele dorme, mas ele envia o seu mensageiro, né? Ele coloca sempre na disposição, no timão desse barco, um homem de força, um homem de grande caráter que vai levar a igreja à frente. E aí ele escolhe nosso querido cardeal Robert, hoje Papa Leão XIV, e traz esse nome, que é um nome forte, né? O Papa Leão XIII foi um papa importantíssimo para a história da nossa igreja, né? Ele quem faz todo um processo sobre a doutrina social da igreja, falando principalmente também nessa questão do direito, né, do dever do povo, condenando muitas vezes a exploração do trabalhador, né, a exploração de outras ideologias que se colocavam ali, querendo instrumentalizar o homem. Então ele foi um homem muito forte. E nos tempos atuais, o Papa que nos vem, esse homem, como bem disse os cardeais, né, esse homem conciliador, que vai buscar a unidade dentro e fora da igreja, né, que vai continuar dando passos naquilo que o Papa Francisco já fazia, é também essa figura forte, mas com um olhar muito sereno. E para mim, eu imagino, né, e vejo
a figura de São Pedro assim. São Pedro, esse homem forte, mas muito sereno. E por que a gente está falando desses homens, né, do passado e do presente? Porque em tudo houve também o patrocínio, o cuidado de Nossa Senhora, né? Então, a Virgem Maria, nossa mãe, sempre está também dentro dessa barca. Ela está ali para também nos resgatar, nos fortalecer, nos fazer sempre olhar e manter a esperança no seu filho. E o Papa Francisco traz, né, na abertura desse ano da esperança, no documento que ele escreve, né, a bula Spes non confundet, a esperança não confunde. A esperança, ela não nos decepciona, vai dizer São Paulo. E é bonito que a gente pode olhar e perceber no documento que o Papa Francisco escreve, né, por muitas vezes ele repete essa palavra da esperança, ele repete, né, os sinais da esperança, onde é que esses sinais vão brotar, né, o auxílio e aonde é que a esperança clama verdadeiramente que a gente deve agir. E lá no final ele vai falar sobre uma mulher, a mãe de Deus como essa mãe da esperança. É o único ponto que ele vai falar isso. Nós encontramos, ele até vai dizer, como é uma coisa muito bela que ele coloca, né? Ancorados nessa esperança, nós conseguimos nos fortalecer e pensar, né? Unicamente nós temos esperança na cruz, esperança no ressuscitado, porque é dali que verdadeiramente brota, né, a esperança, essa âncora que nos faz permanecer firmes na fé. E ele vai colocar no número 24 do Spes non confundet, até vou fazer aqui uma propaganda. Então, lá ele vai dizer isso, né? A esperança encontra na Mãe de Deus a sua testemunha mais elevada. Nela vemos como a esperança não é um efêmero otimismo, não é só uma coisa que brota do nosso coração, daquilo que a gente pensa, nossa, eu sei que está ruim o dia hoje, mas eu ainda acredito que vai dar certo. Mas não é isso, isso passa. Mas a esperança é um dom de graça no realismo da vida. Aquilo de mais concreto que a gente tem no nosso dia a dia é no sofrimento, é na luta, é na batalha, que também a gente deve guardar a esperança, permanecer firme nessa esperança. Como todas as mães, e estamos se aproximando também do Dia das Mães, porque não lembrar, né, de Maria também, imagem de toda a mulher, né, como aquela que traz, a partir da sua maternidade, vocacionadas a essa geração, a colaborar na criação do mundo, trazendo os homens e as mulheres à terra, segundo o desígnio da vontade de Deus, e não só gerando de maneira biológica, mas gerando no coração e no espírito, né, filhos e filhas espirituais para Deus. Essa também é o modo como Maria revela a sua maternidade, né? Mãe do Filho nos faz ser filhos no Filho e nos adota como seus filhos, né? Então eu repeti muitas coisas para falar que Nossa Senhora também é essa mãe. E o Papa Francisco continua. Cada vez que olhava para o Filho, cada vez que Nossa Senhora olha para Jesus, ela pensava no seu futuro e certamente no coração trazia gravadas aquelas palavras de Simeão que ele dizia no templo, quando Jesus é apresentado. Este é o destinado a ser causa de queda e de reerguimento para muitos em Israel, e a ser um sinal de contradição. Assim serão revelados os pensamentos de muitos corações. Quanto a ti, uma espada te traspassará a alma. Papa Francisco continua. E aos pés da cruz, enquanto via Jesus inocente sofrer e morrer, embora atravessada por terrível angústia, repetia o seu sim, aquele sim que nós vamos ver lá no Gênesis, no Evangelho de Lucas, na Anunciação, que vai estar refletido justamente no Gênesis. Lá no proto-evangelho, como a gente geralmente discute, em Gênesis capítulo 3, versículo 15, Deus, percebendo que o homem havia caído, havia pecado, o ser humano já estava se afastando da amizade que tinha com Deus, e Deus já prepara, né, a vinda do seu filho, né? Eis que vou colocar na inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Tu lhe ferirás a cabeça,
ela lhe ferirás a cabeça, lhe pisará a cabeça, mas tu lhe ferirás o calcanhar, né? Nós somos esse calcanhar, somos débeis, somos frágeis, somos fracos, somos limitados, mas nessa limitação, nessa fraqueza e debilidade, como diz São Paulo, é que nós somos fortes, porque aí nos encontramos com a cruz de Cristo. E a descendência desses filhos, né, que Deus promete vir e que superará e que manterá a inimizade com a descendência da serpente, a descendência do mal, né, o mundo decaído, vai ser totalmente resgatado com a vinda do Filho. Mas só pôde acontecer porque Maria corresponde com o seu sim gratuito a todo o mistério da salvação. Então Maria é essa mulher que vai se colocar adiante, vai se colocar a caminho. Nossa Senhora sempre está indo em direção a algum lugar. Então ela recebe o anúncio do anjo lá no Evangelho de Lucas, a gente percebe isso, né? 1 versículo 38, quando ela diz o seu sim, né? O anjo lhe revela que ela vai ser a mãe do Salvador e ela fala, né? Então, sim, que se faça, né? Segundo a tua vontade, eis a escrava, eis a serva do Senhor. E ao admitir esse sim, né? Ao admitir a sua missão de ser mãe de Deus, ela se coloca a caminho, vai visitar Isabel, sua prima. E lá ela cuida, né, permanece com ela ainda 3 meses. E nesse encontro com Isabel, ela é saudada, né? Bendita és tu entre as mulheres. Né? Como que eu mereço que a mãe do meu Senhor venha me visitar? Quando eu ouvi a tua saudação, né, quando a tua saudação chegou nos meus ouvidos, a criança que estava no meu ventre pulou de alegria. E aí Nossa Senhora recita o Magnífica, né? A minha alma engrandece ao Senhor. Meu espírito exulta em Deus meu Salvador. Não é unicamente a ação de Maria, né? Não é ela por ela, não é uma ação que seja própria, exclusiva de Nossa Senhora. Nossa Senhora, ela se coloca nessa disposição de fazer a vontade do Pai justamente porque reconhece que é Deus que faz e opera grandes coisas na vida dela. E depois ela vai dizer, né? As gerações me proclamarão bendita, bem-aventurada, né? Nossa Senhora é essa mulher que na sua simplicidade, né, no seu cuidado materno, na disposição de ser serva, de ir à frente, ir adiante, fazer as visitas, né, se preocupar com aquilo que se tinha no alcance dela. Então o filho estava ali no templo, ia ser apresentado. Simeão lhe revela que essa espada de dor vai transpassar a alma dela. Então ela vai sentir essa dor. Nossa Senhora depois, nas bodas de Caná, no início do ministério de Jesus, vai falar, né, eles não têm mais vinho. E depois coloca, né, para os serventes que estão ali, façam tudo o que ele vos disser. Então, Nossa Senhora sempre aponta para o Filho. E é por isso que os dogmas que a gente venera e celebra, que a Igreja assim proclama, sempre vão revelar uma verdade de fé que traz sempre o centro, o Cristo. Então, Nossa Senhora, ela é mãe de Deus porque Jesus Cristo é Deus. Então, ela é mãe da divindade e mãe da humanidade de Jesus. Nossa Senhora, ela é virgem perpetuamente porque foi virgem antes, durante e depois do parto, né? Permaneceu totalmente guardada, pura e sem mácula para Deus. Nossa Senhora, ela é imaculada porque a sua conceição já foi querida por Deus assim, antes mesmo do homem pecar. Tem um frade nosso, lá do século XIII, XIV, chamado Duns Scotus, que vai falar, né, que Deus já queria, era seu plano, né, enviar o seu Filho para estar no meio de nós, antes mesmo do homem pecar. E isso é um mistério grande, porque o entendimento que nós temos é que o Filho vem para nos redimir. E é correto, pela cruz de Cristo nós somos redimidos, somos salvos. Mas a cruz, ela só pode haver porque antes
Deus já queria se encarnar, porque não é o pecado que faz Deus vir a nós. É antes ainda o seu amor incondicional. Deus quer estar conosco, Deus quer estar junto do homem, Ele quer estar junto daquele que Ele cria a sua imagem e semelhança. E aí, nesse projeto, Ele precisa com que um filho de Adão nasça sem a mácula, para que possa preparar, assim, a vinda do seu filho. Então, Ele elege, escolhe, né, com toda a diligência e cuidado, Maria para ser imaculada, para ser concebida sem o pecado, né, nascendo da união de José, de Joaquim e de Ana, na verdade, né, os pais de Nossa Senhora, nascendo dessa união, do encontro, dentro dessa família. Mas Jesus vai também nascer no seio dessa família de Nazaré, né, da concepção do Espírito Santo no seio da Virgem, sob o cuidado e o zelo de São José. Nossa Senhora, ela nasce sem a mácula para que o Filho também venha ao mundo sem essa mácula. Nossa Senhora, ela cuida, ela zela, ela traz o Verbo ao mundo, aí como a gente canta, né? Ela faz, né, Jesus caminhar, né, ensina Jesus a falar, né, cuida, porque imagina, né, Jesus enquanto criança, naquilo que todas as crianças necessitam, né, do cuidado, do carinho, né, de toda essa atenção. E Nossa Senhora diligentemente fez esse papel de mãe e ainda faz cuidando de nós, os seus filhos. E depois nós chegamos também à Assunção, né, Nossa Senhora que é assunta aos céus. É bonito que Nossa Senhora tem a sua dormição, né, a sua morte, não em decorrência do pecado, porque ela não tinha, mas para poder se assemelhar em tudo ao seu Filho. Por isso que tudo aquilo que nós defendemos de Nossa Senhora reflete, né, ou na verdade resplandece a imagem do Cristo. Sempre vamos falar do seu Filho, enquanto ela sendo essa mãe da esperança. Aí continua o Papa Francisco, né, nas suas palavras. Dessa forma, cooperava em nosso favor no cumprimento do que dissera seu Filho ao anunciar que ele teria de sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e pelos escribas, ser morto e ao terceiro dia ressuscitar. E no parto daquela dor oferecida por amor, tornava-se nossa mãe, mãe da esperança. Não é por acaso que a piedade popular continua a invocar a Virgem Santa como Stella Maris, um título que expressa a esperança segura de que, nas tempestuosas vicissitudes da vida, a Mãe de Deus vem em nosso auxílio, apoia-nos e convida-nos a ter fé e a continuar a esperar. Então a gente percebe, né, Nossa Senhora, esse porto seguro, né, Nossa Senhora é esse farol que nos ilumina, e ela que sempre vai apontar a vida do Filho, ela sempre vai apontar para que a gente faça a vontade dele. E ela é justamente esse sinal, a testemunha mais elevada da esperança. Ela é, que a gente pode falar, verdadeiramente mãe de esperança. Ela faz com que nós sejamos filhos e filhas da esperança. É a resposta do seu sim ao anjo, que é a resposta do seu sim verdadeiramente ao plano divino, que faz dela já vislumbrar esse caminho da espera, da esperança. Maria é sinal de esperança porque a sua fé e confiança em Deus, né, são um sinal, um símbolo de esperança para todos os que enfrentam dificuldades e incertezas. Por isso que o Papa Francisco coloca nas tempestuosas vicissitudes da vida. Então a gente pode pensar naquele do qual a gente tem e busca seguir também nos seus escritos, São Maximiliano, né? O homem que foi Marte no campo de concentração de Auschwitz e que se coloca nessa disposição de ser todo da Imaculada. Então, nesse mês agora, dia 31, nós vamos ter aqui no Jardim da Imaculada, a sede nacional da Milícia da Imaculada, a consagração dos novos membros, né, que vão fazer parte dessa milícia, desse exército
da Virgem Maria, e que vão levar o seu apostolado, a sua missão, aquilo que Maximiliano queria, né? Conquistar o mundo para Cristo pelas mãos da Imaculada. E vamos fazer isso no dia 31, que vamos celebrar outra festa de Nossa Senhora, a festa da Visitação. Então, tudo isso que a gente está falando, desde aquilo que eu pegava em relação ao que o Papa Leão XIV agora dizia no finalzinho do seu pronunciamento, depois que ele foi eleito, né, que Nossa Senhora quer caminhar conosco, é para a gente mostrar e também fazer essa alusão. Aquele que se consagra a Nossa Senhora sai de si, aquele que faz esse trabalho de consagração se coloca a caminho, e por isso nós vamos celebrar então dia 31, não um dia mais solene que a gente poderia ter, o dia que Nossa Senhora visita, né, a sua prima Isabel. Nós vamos fazer a consagração desses novos membros e membros da Milícia da Imaculada. E aí Nossa Senhora, ela exulta, como eu disse, né, no Magnificat, a sua alma se alegra em Deus, né? A sua alma tem todo o seu conforto e esperança em Deus. Então não é só uma coisa que passa, como a gente já tinha ouvido, né? Não é uma esperança recorrente do nosso otimismo, que a gente olha e fala, meu Deus, meu dia tá mal, mas eu sei que vai ficar bem, eu tenho esperança que eu vou conseguir fazer tal coisa, eu espero que fulano me traga isso, meu Deus, eu tô esperando que meu salário caia na conta, que eu tenho que pagar minhas dívidas. Isso tudo passa, mas a esperança que o Papa Francisco quer nos trazer, que o Papa Leão depois nos convida a refletir, e que a Igreja nos ensina, é que é a esperança no Filho, a esperança na paz do ressuscitado, como diz novamente o Papa Leão no seu pronunciamento. A paz esteja convosco, e a paz do Cristo ressuscitado, e a paz dele nos vem, mas não tira de nós tudo o que nós podemos viver, sofrer, padecer, mas faz-nos compreender que isso é também sinal da sua cruz, né? Só há também a paz do ressuscitado, porque antes ele teve que passar pela dor e o sofrimento da cruz. Nossa Senhora, ela se torna essa protetora e essa portadora da esperança. Então ela cuida, ela zela pela sua igreja, pelos seus filhos e filhas, e ela se torna esse sinal, né, de profunda intercessão entre nós, nessa mediação entre nós e o coração do Pai, justamente porque ela gerou no seu ventre, né, aquele que é a nossa esperança, né, Jesus Cristo. E por isso que Maria, ela deve ser esse nosso modelo. Ela é vista como esse modelo de esperança, né, para todos os cristãos, não só os católicos, né? E aí eu geralmente encontro alguns amigos meus que são cristãos, mas que não são católicos, né? E às vezes trazem alguns questionamentos sobre essa questão de idolatria, né? Vocês aí ficam adorando Nossa Senhora, sua imagem e tudo. Outras pessoas que não são cristãs também, né? E que trazem uma experiência religiosa muito bela, e que às vezes eu encontro, né, a possibilidade de falar desse amor e cuidado maternal de Nossa Senhora, e trazer ela como essa portadora da esperança. Por isso que ela é nosso modelo. Ela é modelo para toda a humanidade. Então, o processo da nossa cristoformação, né, de sermos como Jesus no mundo, se passa, sempre eu vejo um pouco nesse cuidado, né? Nossa Senhora como essa mãe de Deus, que fazia as coisas nos seus mínimos detalhes ali para cuidar do filho. Então, na minha cabeça vem muito a imagem de que Nossa Senhora poderia estar ali alguma vez fazendo como que uma roupa, né? Cosendo um tecido, né? Fazendo uma costura. E ela é isso que vai gerando em nós, né? Vai preparando essa veste, né? Que vai nos revestir, né? A gente vê muito no Apocalipse, né? Em algumas outras passagens, mas principalmente no Apocalipse, né? Aqueles que passam pela grande tribulação, que alvejam as suas roupas, as suas vestes no sangue do Cordeiro, né? E trazem ali, então, as palmas da vitória na mão, né? E eu fico sempre pensando também que Nossa Senhora nos ajuda na nossa vida a fazer, né, essas vestes, a qual a gente vai poder também alvejar no sangue do Cordeiro. E é por isso que não mais importante do que falar tudo isso de Nossa Senhora é falar da nossa experiência com Maria, a nossa vida de união, de cuidado, né, e de total entrega a Nossa Senhora, né? Então é por isso que também a gente traz o exemplo
né, da irmã Aline, que vai falar aqui depois, no sentido dessa consagração, dessa entrega, né? Como que é e como que a gente pode se colocar sempre a caminho, né? Então, entregar-se à Virgem Maria é, antes de tudo, se colocar nas mãos de Deus, né? Porque ela muito bem soube e sabe fazer isso, né? E sempre vai conduzir a nossa vida na senda, né, no caminho da esperança. Por isso que neste mundo, e principalmente agora neste ano, nós somos convidados a ser peregrinos de esperança. Quando falamos de Nossa Senhora, de consagração a Nossa Senhora, sempre assim, aquele... Não é uma consagração simples, é uma entrega total a Nossa Senhora, uma entrega ao servir. Quando nos consagramos a ela, recebemos uma missão. E a missão que eu recebi foi de cantar em todas as consagrações, formações de consagração, também formação para consagrados. Não só isso, mas qualquer coisa também que tem no jardim, cada um assume sua missão. E eu assumi a minha também de ministra extraordinária da Sagrada Comunhão. E como é grandioso você sentir que Nossa Senhora cuida de tudo. E antes de eu chegar aqui no jardim, também tive uma experiência com Nossa Senhora. E essa experiência que eu tive foi assim, fui fazer uma experiência na comunidade católica Shalom. E eu fiquei uns 3 anos na Shalom, fiz o vocacional. Só que eu fiz assim, eu já sentia que o meu lugar não era lá. Então, eu fiz o vocacional do Shalom, entrei, fiz o postulantado e fiquei os 2 anos de discipulado. Quando eu fui me consagrar, quando chegou o ano de me consagrar, meus formadores pediram que eu fizesse um retiro com Nossa Senhora. E chega a ficar arrepiada contando essa experiência. Fiz uma experiência assim, fiz um retiro com Nossa Senhora. E nesse retiro com Nossa Senhora, eu sentia, claro que eu não vi Nossa Senhora, mas eu sentia como se ela estivesse assim, comigo lá, assim, do meu lado. E eu sentia que ela dizia assim, o seu lugar era num santuário consagrado a mim. Olha só. Um santuário consagrado a mim. Olha que graça. E aí logo eu pensei em quê? No Santuário de Jardim Imaculado, que eu já conhecia, mas não frequentava assim como agora. Sim. E aí, terminando o retiro, saí de lá com a convicção que eu tinha que vir aqui para o jardim. E aí eu partilhei com os meus formadores e eles confirmaram que realmente é isso. Que eu tenho que ir para um lugar, que lá na Shalom não era o meu lugar, mas que fosse para ir para um santuário consagrado a ela. E aí também no mesmo ano me consagrei, que foi em 2019. Foi no mesmo ano. Foi no meu ano também da minha consagração, é verdade. Foi. Eu morava aqui no jardim, no postulantado, né? E nós fizemos a preparação e a nossa consagração também no mesmo ano, né? Então é muito forte isso que a Aline tem trazido aqui, né? É uma experiência verdadeiramente, como você falou, né? A gente chega, se emociona e fica com os nervos que a flor da pele, né? A gente fica arrepiado justamente por isso, porque a experiência implica essa vida. E é uma vida de contato e mais ainda, né? De relação com a Mãe de Deus, né? Como você está bem falando. Exatamente. E assim, a consagração não é apenas você se consagrar e sair, não vir mais aqui no jardim, não é você se consagrar e dar a sua vida também por inteiro aqui. Isso. Você servir em tudo o que precisar, tudo que Deus mandar. E assim, eu sinto que Nossa Senhora conduz os meus passos, eu sinto que Nossa Senhora está comigo em todos os momentos. Eu poderia ficar aqui falando o dia inteiro, mas eu resumi assim ao máximo a minha experiência com Nossa Senhora. Isso é lindo porque essa experiência, e eu estava refletindo esses dias, né? Aquilo que é o mais básico que a gente faça, mas quando a gente faz de maneira entregue e faz também na disposição dessa consagração, é muita coisa, gente, é muito grande. Não é uma coisinha simples, né? Tipo assim, eu vou, como bem falou a Aline, né? A minha atuação no jardim, né? Então, isso que você coloca de trazer, né, para poder cantar nas formações, né? De estar
não só durante as formações, mas nas missas, né, na missa da consagração, né, e isso é belo porque mostra todos os lugares onde Nossa Senhora quer que a gente trabalhe. Então a gente não precisa só estar trabalhando, dando formação, né? Tipo assim, não, eu vou me preparar então porque eu tenho que me ser assim o cara, a mulher mais top que vai falar de Nossa Senhora e vou sair aí pregando nos retiros e tudo. E não, é justamente estar fazendo a experiência de também ser da equipe de trabalho que vai estar ali carregando as cadeiras para colocar para que o povo que está vindo para poder fazer a consagração, né, se sente, é o povo que vai cuidar do ambiente para que esteja limpo, é o povo que vai fazer a comida. E eu vou falar uma coisa para vocês que estão aí, ó, os nossos cozinheiros da milícia é uma maravilha. Então você que tem o dom de cozinhar também, se quer colocar à disposição de Nossa Senhora, faça, né, a experiência também de se consagrar a ela, né? Mas eu falo nesse sentido, né? Nossa Senhora tem para nós na verdade Deus tem para nós, né? Um plano, um sonho que Ele quer atuar na nossa vida. E Nossa Senhora, ela é essa mulher também que nos ajuda a sonhar os sonhos de Deus. Então ajuda a atuar na nossa vida aquilo que Deus já quer. E é interessante trazer essa figura de novo do nosso querido Papa agora, Leão XIV, né? Eu estava vendo a entrevista ali do irmão dele, né? E o irmão dele conta, que é muito interessante. Ele já desde pequeno queria ser padre, né? E desde pequeno estava ali brincando de celebrar a missa, e o irmão dele lá brincando de corrida, né? De arminhas e tudo. E estava lá o irmão dele, ele falava assim, você tem que parar com isso, vamos brincar direito. Aí ele, não, mas eu quero brincar disso, eu posso te dar a comunhão agora? Estou brincando de celebrar, né? E a gente vê depois isso se atuando, né? Esse sonho de Deus no coração de uma criança, que depois vai sendo dia após dia, né? Formado, né? Lapidado, cuidado, né? Como uma planta também que tem que ser regada, né? Tem que receber nutrição do solo, né? Tem que receber o sol, mas não pode ser tão intenso porque senão mata, não pode ser pouco porque senão a planta não se desenvolve. E justamente Nossa Senhora, ela dá o equilíbrio na nossa vida, né? Ela dá aquilo que a gente pode encontrar, né, nos nossos caminhos de como servir. É por isso que é bonito ouvir o testemunho de alguém que faça, Aline, essa experiência viva com Nossa Senhora, né? Como você bem traz, e é um fruto que você está colhendo agora, de uma experiência que não é imediata. Como você bem falou, você já vinha de um tempo, né, de preparar-se. E não foi só uma preparação para poder fazer ou a sua consagração, né, dentro da comunidade Shalom, mas foi um tempo também que Deus preparou para que você se encontrasse de maneira mais forte com Nossa Senhora, né? Como você bem colocou, né? Eu fiz um retiro com Nossa Senhora. Às vezes a gente pode ficar pensando, né? Como é que eu faço um retiro com Nossa Senhora, né? E aí é uma coisa assim que a gente pode se questionar, né? E como é que foi de maneira mais particular para você, Aline, assim, esse retiro com ela, né? Como é que foi esse entendimento que você teve no seu coração, né? Como você bem já colocou, eu vi que Nossa Senhora me queria, como ela lhe revelou, trabalhando em um lugar totalmente dedicado a ela, né? Então, como é que você vai cultivando isso no seu dia a dia, né? No coração, você como consagrada à milícia, mas antes ainda, nessa preparação, nesse seu retiro, né? Como que você conseguiu perceber, né? Como que você recebeu essa boa notícia, como o anjo também foi levar a boa notícia para ela? Como você recebeu essa boa notícia de Nossa Senhora? O lugar que eu fiz o retiro já foi um lugar assim que era de Nossa Senhora, foi no seminário maior lá no Lago Sul. Então, e o seminário Nossa Senhora de Fátima. O seminário Nossa Senhora de Fátima, exatamente. Tudo está concorrendo para o mês dela. Exatamente. Aí lá, assim, eu rezando assim, só eu e Deus lá na capela. Aí eu
senti assim, Deus falando comigo também. Que assim, que não fosse para eu me consagrar, mas que fosse para eu, mas que ele estava escrevendo a minha história. Como aquela frase também de Santo Agostinho, Santo Agostinho. O papo é agostiniano, gente. Ele falava assim, em uma folha em branco, Deus escreve Sim. a sua história. E essa frase para mim ficou, foi a frase que me veio lá no retiro, né? Ficou assim, forte para mim. Eu partilhando com os formadores, e eles rezaram, e lá no Shalom tudo é rezado, nada é feito a nossa vontade, tudo é rezado. E aí eles rezaram comigo. Aí eu fiz uma carta, porque para entrar e para sair você tem que fazer uma carta. Uhum. Mandar para a diaconia, que é a geral, né? Aí eu fiz uma carta, e nessa carta eu especifiquei mais essa frase também. E aí veio a resposta de lá, de Fortaleza, de diaconia, deu a resposta falando que não era para eu me consagrar, lá na comunidade Shalom, mas que era para me consagrar Nossa Senhora, porque eu já era consagrada, mas não era consagrada a São Maximiliano. Uhum. Que fosse para me consagrar Nossa Senhora e confirmou para eu vir para um santuário dedicado a ela. Tá vendo? Isso é lindo demais, né? O cuidado que Nossa Senhora tem com a gente. E aí eu observo, né, que muitas pessoas, a minha mãe, ela sempre fala assim, é que tudo que eu peço para Nossa Senhora, ela faz, meu filho. E aí ela me ensinou desde pequeno também assim, rapaz, tudo que você está precisando, fala com ela que Nossa Senhora vai te atender. E talvez não seja do jeito como a gente pensa, né? E é interessante ver isso, talvez nesse seu caminho de busca, né, da consagração, né, numa comunidade de vida, né, numa comunidade nascente, grande, né, e muito bela com a sua missão, como tem a Shalom. Mas também nós podemos entender, né, não era ali o meu lugar, como você bem falou, mas Nossa Senhora já tinha te preparado o lugar que ela queria, né, através desse contato que você teve com o filho, né, e a gente percebe, né, toda a nossa vida, quanto mais a gente se coloca, né, na disposição de ouvir Deus, a gente percebe esse movimento de Nossa Senhora de nos ajudar, né? Então ela vai clareando a nossa vista para que a gente perceba e veja, né? Ela vai desobstruindo os nossos ouvidos para que a gente possa ouvir melhor a palavra de Deus, né? E a gente possa sempre fazer como ela, né? Dar esse sim, né? Que corresponda de maneira enérgica, né? Real à vontade de Deus, né? Por isso que o Papa novamente fala, a nossa Mãe Maria quer sempre caminhar conosco, está perto, a ajudar-nos com a sua intercessão e o seu amor. E aí ele fala, né? E aí assim a gente pode talvez já encerrar imaginando isso, né? Como bem o Papa naquele dia fez, né? Quero então rezar convosco, né? Por toda a nova missão que está sendo dada agora com o início do seu magistério, por toda a igreja, pela paz no mundo, e peçamos à Mãe, a Maria, nossa Mãe, esta graça especial. Então você também aí que pôde acompanhar nesses breves 40 minutos da nossa partilha, né, possa ver e observar também, né, Nossa Senhora tem esse cuidado contigo, de maneira muito singular. Nossa Senhora olha por cada filho, né? Olha de maneira muito clara, né? E muito cuidadosa para os seus amados filhos. E nós podemos então, assim como toda a igreja agora, né, que se rejubila em todo esse tempo, né, que a gente vê o Filho ressuscitado no meio de nós, então a gente pode rezar como Nossa Senhora, né, alegrar-se com a ressurreição do seu Filho. E não mais do que isso, podemos fazer então a nossa consagração à Virgem Imaculada, para que ela possa cuidar, zelar, né, levar-nos aos caminhos que ela quer, apresentando sempre a imagem do Filho e nunca se esquecer da paz do ressuscitado que deve ecoar nos nossos corações. Virgem Imaculada, minha Mãe, Maria Santíssima, eu renovo hoje e sempre
a consagração a Ti de todo o meu ser, para que disponhas de mim para o bem de todos. Somente te peço que eu possa, minha Rainha e Mãe da Igreja, cooperar fielmente com a missão de construir o reino de Teu Filho Jesus no mundo. Para isso eu te ofereço minhas orações, meus sacrifícios e minhas ações. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós, e por todos quantos a vós não recorrem, de modo especial, pelos inimigos da Santa Igreja e por aqueles que a vós estão recomendados. Amém. Rainha do céu, alegrai-vos, aleluia, porque aquele que merecestes trazer em vosso seio, aleluia, ressuscitou como disse, aleluia. Rogai por nós a Deus, aleluia. Exultai e alegrai-vos, ó Virgem Maria, aleluia, pois o Senhor ressuscitou verdadeiramente, aleluia. Oremos. Ó Deus que vos dignastes alegrar o mundo com a ressurreição do vosso Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, concedei-nos, vos suplicamos, a graça de alcançarmos, pela proteção da Virgem Maria, sua Mãe, as alegrias da vida eterna. Pelo mesmo Cristo, nosso Senhor. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Muito obrigado, minha irmã Aline, por essa partilha. Eu agradeço de coração, que você tenha se colocado e louvo a Deus pela sua consagração, e ainda mais me coloco aí na obrigação de rezar também pela sua vida e vocação. Muito obrigado também, irmão querido Leandro, que nos acompanha e nos auxilia com todo o trabalho, de preparação da rádio, que possa chegar essa mensagem a você em casa. Então veja, essas são as frentes daqueles que se consagram à Imaculada e colocam os seus dons e os seus talentos, não embaixo da terra, mas fazem como o Senhor quer, que se coloque sempre à disposição, que tudo seja para Ele, e esse trabalho desenvolvido aqui na sede nacional da Milícia da Imaculada possa também alcançar e inspirar você, que queira também ser um membro consagrado da Milícia da Imaculada. Então eu faço convite para que no próximo semestre você busque aí no nosso Instagram, no nosso YouTube, vê lá nas nossas redes sociais, Santuário Jardim da Imaculada, pode ver lá também no Instagram da Milícia da Imaculada. E quer fazer parte do Exército da Imaculada. Exatamente, então busque, veja ali quais os dias que você pode buscar fazer uma formação para ser membro integrante desse Exército de Maria. Que Deus te abençoe, que tenha um ótimo mês mariano e depois vamos nos encontrar aí logo, logo, trazendo uma surpresa para vocês. A Aline depois aí vai estar nos bastidores e a gente vai trazer um dia muito belo, totalmente também dedicado à nossa querida Mãezinha do Céu. Então, gratidão, paz e bem, salve Maria. Paz e bem, salve Maria. O teu olhar me leva a ir além. E nada pode impedir esse encontro. Grandes amigos